História real da vovó. A vingança surpreendente depois do encontro com a meia-irmã. Clara sempre foi a mulher de bem da cidade. Com seus 60 anos, carregava a sabedoria de uma vida inteira. Seus dias recheados de histórias e memórias. Mas tudo desmoronou numa tarde escura, quando ela, de coração leve, decidiu visitar o café da esquina. Ali, entre pequenos grupos de amigos e risadas alegres, um sussurro impiedoso cruzou seu caminho. Você soube que olhou para as casas, para as árvores, e tudo parecia um labirinto de ilusões construído ao redor de sua vida. O que seria de seus filhos, de sua família, quando as verdades começassem a espocar como fogos de artifício no céu noturno? As conversas acaloradas com vizinhos, sempre boteando segredos, revelavam que muitos já desconfiavam da traição. O nó na garganta se apertou mais. Como assim ninguém a avisou? Enquanto as suspeitas cresciam, Clara começou a planejar. O desejo de vingança ardia, não só por seu coração partido, mas pela disfarçatez de Tânia, a jovem que incorporou a ambição como uma armadura. Ela se imaginou confrontando os dois, revelando a verdade nua e crua a todos. Mas logo a verdade a surpreendeu com uma revelação ainda mais profunda que a fez hesitar. A jovem Tânia era fruto de um amor escondido, um relacionamento extraconjugal da própria mãe de Clara. O mundo virou de cabeça para baixo novamente. Era como se um novo exercício de ler nas entrelinhas fosse. As vozes dentro de sua cabeça não paravam. O que você fará agora, Clara? Entre silêncios ensurdecedores e olhares cúmplices, Clara sabia que precisava decidir. O confronto com Tânia e Roberto se aproximava, mas ela também ponderava o destino deles através da lente do segredo familiar. A coragem a assolava e a paralisava ao mesmo tempo. A vida tecia uma nova história diante dela, e as respostas escorregavam por entre seus dedos como areia fina numa ampulheta quebrada. Colocou a mão no peito, o coração batendo forte. Era hora de agir ou de entender. Ela olhou para a cidade e a cidade pareceu olhar de volta. O que aconteceria quando a verdade emergisse das sombras? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nem a... E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Clara pulsava descontroladamente. A cidade parecia vibrar com a expectativa do que estava por vir. Mas antes que ela pudesse dar um passo à frente, seu telefone tremulou em seu bolso. Era uma mensagem de Tânia. Clara hesitou, mas a curiosidade a dominou. Ao abrir, uma foto a atingiu como um soco. Roberto e Tânia, juntos, sorrindo em uma festa. A amargura se intensificava com cada segundo que passava. Clara não precisava de mais provas. Era a hora do confronto. Com o coração apertado e a mente fervilhando, ela seguiu em direção à casa de Roberto, decidida a exigir explicações. Cada passo a levava mais fundo no abismo da traição.
Ao chegar, a porta estava entreaberta. Clara empurrou-a lentamente e então ouviu risadas. A voz de Roberto ecoou em um tom descontraído. Clara ficou paralisada. Ela não estava pronta para ver o que acontecia dentro. As memórias invadiram sua mente. Aqueles momentos bons, os pequenos prazeres, as promessas sussurradas ao pé da cama. Mas seria tudo uma mentira? Com um empurrão de coragem, Clara entrou. A cena que encontrou a deixou em choque. Não era só Roberto e Tânia. Havia outra pessoa. Liliane, uma amiga próxima de Clara, sentada ao lado deles, rindo. O rosto de Clara perdeu a cor. Liliane, a quem considerava irmã, era cúmplice em toda essa traição. O chão parecia se abrir sob seus pés. Clara! Tânia exclamou, a surpresa estampada no rosto. Roberto, visivelmente aturdido, tentou se levantar. Mas Clara estava atordoada demais para ouvir as palavras que se acumulavam em sua boca. Ela estava no centro de um ciclo de traições. Liliane, sua confidente, estava envolvida com Roberto e Tânia. Como pude ser tão cega? Clara murmurou, os olhos brilhando com lágrimas de desespero. Ela se sentia atraída por todos. A raiva borbulhou dentro de sua garganta, mas um misto de confusão e desilusão a paralisou. Não sabia se deveria gritar, chorar ou simplesmente sair correndo. Calma, deixa eu explicar, disse Roberto, tentando se aproximar, mas Clara o ignorou. Suas mãos tremiam. Havia ecos de risadas em seu ouvido, mas tudo o que sentia era um vazio angustiante. Não, 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 Clara repetia, enquanto recuava. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras e segredos? Ela virou-se para Liliane. Você? Por que, Liliane? Eu te considerei uma irmã? Sua voz estava embargada. Liliane abriu a boca, mas não conseguiu articular qualquer palavra que pudesse explicar o inexplicável. Apenas assoalhadas. Os olhares de Tânia e Roberto se cruzavam. Clara percebeu que não eram apenas mentiras que se entrelaçavam. Era um labirinto de enganos, onde cada um deles tinha um motivo oculto. E então um grito irrompeu do fundo da casa. Um som agudo, assustador. Clara e os outros se viraram em uníssono. Era a filha de Clara, a pequena Ana, que havia chegado mais cedo da escola. Ela ficou parada na entrada, com um olhar apavorado, segurando um papel amassado nas mãos. Mãe, ela começou, o pequeno corpo tremendo. Eu encontrei isso. Sobre você e sobre sua mãe. Clara congelou. O papel, ao ser desdobrado, revelava um profundo segredo de família. Algo que mudaria novamente tudo. Uma herança obscura. Uma verdade que ela nunca imaginara. Um golpe final que desmoronaria o que restava de sua realidade. O silêncio pesado da sala se encheu com o peso da revelação. Não, não pode ser! Clara se virou para a filha, o sangue agora gelado em suas veias. O que Ana tinha encontrado? O que mais ela precisava saber? Os rostos de Roberto, Tânia e Liliane desvaneciam-se, perdendo cor, à medida que um novo terror se estabelecia em seu coração. O destino de todos estava prestes a ser decidido. E Clara se viu à beira de um abismo, onde cada resposta poderia levar a mais perguntas. Qual é a verdade? Clara pensou, enquanto os ecos do passado e presente se misturavam.
deixando-a em dúvida sobre o que realmente conhecia. Clara congelou ao ouvir o grito de Ana. O papel nas mãos da filha parecia brilhar, como se tivesse vida própria. Ela sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. "O que está acontecendo, pequena?" Clara disse, tentando manter a calma, mas a sua voz traiu-a tremendo. Ana avançou hesitante, os olhos arregalados e lágrimas prestes a cair. "É sobre você e a avó, sobre o que ela fez." Clara se franziu. "A avó? Mas o que isso tinha a ver com a traição?" O ar parecia denso, pesado e Clara quase não conseguia respirar. As risadas dentro da casa pareciam distantes, como uma música que tocava em um rádio desligado. "Deixe eu ver, Ana." Clara estendeu a mão, sua urgência transformando-se em desespero. Ana hesitou, mas entregou o papel à mãe. As letras dançavam diante de seus olhos. Testamento. O nome de Clara não consta, mas a herança vai para Tânia, mesmo que ela não seja filha. A verdade é que... Clara não conseguiu ler mais. As palavras ecoavam em sua mente, despedaçando o que restava de equilíbrio naquele momento. E então, como um relâmpago cortando a escuridão, a verdade a atingiu. Tânia não é apenas sua meia-irmã. Ela é filha de um outro homem. Meu pai. Clara sussurrou, com a voz quase quebrando. O chão se despedaçava sob seus pés. E a sensação de traição aumentava. Tânia e Roberto estavam ali, zombando dela como se sua vida fosse um joguete. E Liliane, que se dizia amiga, era cúmplice. Tudo se questionava. O que mais não sabia? O que mais estava escondido? Clara, eu posso explicar. Roberto disse, o tom desesperado em sua voz só aumentando a sua repulsa. Mas nesse momento, Clara nem se importava mais. A revelação de Ana a deixava atordoada. Não eram apenas traições de amor. O que a cidade inteira conhecia como sua história familiar era uma fake news construída sob segredos e mentiras. Antes que conseguisse responder, um barulho de vidro quebrando ecoou na sala. Todos se viraram e viram que a filha de Clara, sem querer, havia derrubado um copo. Mas não era apenas o copo que rachou. As aparências começaram a se desfazer ali, naquela sala de estar que antes parecia tão confortável. Você não entende. Meu pai não é o mesmo que eu pensava. Ana gritou, cada palavra fulminante. A atmosfera carregava um peso que parecia sufocar cada um deles. Clara segurou a testa, um peso insuportável se acumulando ali. Tânia olhava para Clara com uma expressão de triunfo que a deixava furiosa. "Por que você não me disse, Ana? O que mais você sabe?" Clara perguntou, a ira queimando em sua voz. Esperava uma resposta, mas tudo o que obteve foi silêncio. "Ana, o que você sabe sobre seu avô?" Ana respirou fundo e a confusão se transformou em um olhar decidido. "Eu ouvi a avó assim que cheguei. Ela falava com um homem. Ele chamou ela de seu amor e eu ouvi o nome dele. Era outro nome." O coração de Clara disparou. "Que nome?" A resposta estava prestes a sair da boca da filha quando a porta se abriu violentamente e uma mulher desconhecida entrou na sala com características que deixaram Clara em estado de choque. Ela era semelhante a Tânia, mas havia algo mais profundo, mais angustiante. "Cheguei o mais rápido que pude!" A mulher exclamou, circulando os olhares confusos e chocados na sala. Ela olhou de Tânia
para Clara e então seu olhar se fixou na pequena Ana. Você não pode esconder a verdade para sempre. Eu sou sua irmã. Nesse momento, tudo desmoronou. Clara sentiu que o chão deslizava sob seus pés. A traição, os segredos, os relacionamentos, tudo parecia uma intrincada teia de mentiras. Irmã? Como assim? Clara murmurou, incapaz de processar a magnitude daquela revelação. Vocês precisam saber quem são de verdade, a mulher disse, enquanto os rostos em volta pareciam perder cor. Os ecos da verdade rugiram por toda a casa e Clara se viu presa numa maré de incerteza, sem saber quem, afinal, ela realmente era. O que mais estava prestes a desmoronar? E quem era realmente aquela mulher? A confusão se instilou na mente de Clara. E a única certeza que tinha era de que algo monumental estava prestes a ser revelado. Algo que mudaria suas vidas para sempre. Eu sou sua irmã. A frase ecoou na sala como um trovão. Clara ficou paralisada. O choque foi tão profundo que mal conseguia respirar. O olhar da mulher, semelhante ao de Tânia, refletia uma dor e uma verdade que Clara não conseguia encarar. O que significava isso? Quem era ela? As vozes em sua cabeça tumultuavam. Quantas irmãs você tem? O que mais você não sabe? Cada pensamento arrastava mais fundo na escuridão. Tânia e Roberto estavam em pé, o rosto pálido, enquanto Ana, sua filha, observava com olhos arregalados, como se estivesse assistindo a um filme horrível. Quem é você? Clara conseguiu murmurar, a dúvida espremendo seu coração. A mulher, entre lágrimas, disse: Meu nome é Marisa. Eu sou filha do mesmo pai que você. Sua mãe ocultou isso por muito tempo. A revelação era devastadora. Marisa? Clara balançou a cabeça, como se quisesse afastar a história que se formava diante de seus olhos. Por que não me contou antes? Por que essa mentira? Sua voz tremia, mas havia uma força emergindo de seu desespero. Eu não sabia, fui criada com eles, mas minha mãe sempre me disse que eu não poderia falar, que era perigoso. Quando vi você aqui, tudo fez sentido. Nós somos irmãs, Clara. O silêncio na sala quase se tornava palpável. Clara olhou para Tânia e a expressão dela era de pânico. Você sabia, não sabia? Clara exigiu, os dedos tremendo de raiva. Tânia hesitou. Uma fração de segundo, que parecia uma eternidade. Não sabia, eu juro! Chega! Roberto gritou, sua voz ecoando pelas paredes. Isso tudo é loucura! A gente precisa de respostas, não mais perguntas! Ele se aproximou de Clara, mas ela recuou como se o toque dele fosse veneno. O que precisava dele agora? O que ele teria a oferecer além de mentiras? Quem é você? Em quem você se tornou? Clara perguntou, o olhar fixo em Roberto. Mas não teve tempo para ouvir a resposta. Marisa, com a voz firme, continuou. Clara, tem mais que você precisa saber. Não era só nossa mãe que guardava segredos. Meu pai era o seu pai também. Ele teve um relacionamento sério com a nossa mãe, mas nunca soube de mim. Foi escondido, traído. E você? Ela hesitou. Você não fez parte daquela vida. Eles ocultaram a mina de ouro de segredos e mentiras. O peso da história despencava sobre Clara. O que mais eles esconderam? O passado gritando ao invés de sussurrar. Os olhares confusos como borboletas de papel. Como se a verdade fosse um segredo mortal prestes a ser devorado pelo fogo. Então, Tânia pode ser uma filha do mesmo pai.
Ana perguntou, a dúvida em sua voz ecoando na sala e congelando o tempo. Marisa olhou para Tânia e uma expressão diferente cruzou seu rosto. Ele pode ser o nosso pai, mas ele nunca cuidou de mim. Não conheço a emoção de ser filha dele. Eu fui só um erro escondido. As revelações eram uma tempestade e Clara sentia que estava se afogando. Foi então que um novo grito irrompeu da porta da sala. Era a avó de Clara, a mulher, a pessoa que ama agora. Com o cabelo grisalho, aliado à expressão endurecida, entrou sem ser convidada. O que está acontecendo aqui? Ela exclamou, mas ao olhar para Marisa, algo nos olhos dela mudou. Não pode ser. Abalançou a cabeça como se tentasse dissociar aquela figura da realidade. Você a conhece? Clara sussurrou, a esperança escorrendo pelo seu corpo. O silêncio na sala era aterrorador e Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. A avó hesitou, os lábios tremendo. Ela é a filha que nunca tive coragem de reconhecer, respondeu, sua voz quase um sussurro carrancudo. A verdade a atingiu como uma bomba. O que estava acontecendo? A sala girava enquanto Clara tentava juntar as peças. Havia uma rede de traições, não apenas entre seus amigos e familiares, mas entre laços de sangue que corriam mais profundos do que nunca. E o que mais estava escondido sob os segredos de uma família despedaçada? Se você conhece a verdade, você vai precisar me contar tudo agora! Clara exigiu, a insistência em sua voz crescendo. O passado agora se erguia como um monstro pronto para devorá-los. Vendo a avó, Clara sentiu a pressão subir. Eu vou lhe contar, mas você pode não gostar do que vai ouvir. A avó murmurou, olhando para Marisa com uma mistura de amor e dor. Clara engoliu em seco. O que mais poderia ser revelado? Essa nova camada de verdade se desdobrava diante dela como um quebra-cabeça grotesco. E o papel da sua avó naquele jogo de sombras ainda estava por vir. Era hora de luz, mas a escuridão parecia aumentar. Qual é a verdade que você ainda esconde? Clara desafiou, o rosto cheio de determinação. Não havia como voltar atrás. Ela precisava saber. E naquele momento, Clara percebeu que o verdadeiro abismo estava por ser revelado. Clara estava em um turbilhão de emoções. A revelação de Marisa já tinha sido forte o suficiente para desestabilizar a realidade que ela conhecia. Sua mente fervilhava com perguntas e a atmosfera estava tão densa que parecia pressão sobre seu peito. O que mais havia que não sabia? O que sua avó poderia ter escondido durante todos esses anos? Diga a verdade! Clara insistiu, a voz tremendo com a intensidade do momento. A avó respirou fundo, os dedos nervosos brincando com a borda da blusa. Clara, você está prestes a descobrir mais do que imagina. Mas isso não é fácil para mim. A sala parecia mais estreita, como se as paredes estivessem se fechando em torno deles. Marisa olhava para a avó com uma mistura de expectativa e raiva, e Tânia tinha os olhos arregalados, provavelmente pensando no que aquela família escondia. E então a avó começou a falar, mas uma batida forte na porta a interrompeu. Todos se viraram para a entrada. Clara deu um passo em direção à porta, os batimentos cardíacos acelerando ao sentir que algo estava por vir. Quem pode ser agora? Ela perguntou. Mas ao abrir a porta, seus olhos se arregalaram. Era um homem alto, com uma expressão preocupada e um ar de urgência que cortava a tensão da sala.
Desculpe interromper, mas eu precisava falar com você, Clara. Ele disse ofegante. Aquela voz, Clara o reconheceu. Era Pedro, um velho amigo da família. Alguém que ela não via há anos. Mas o que ele estava fazendo ali agora, depois de tanto tempo? Pedro, o que está acontecendo? Clara perguntou, confusa e já com desconfiança. Eu sei sobre Tânia e é mais complicado do que você imagina. Ele hesitou, olhando para Tânia, que começou a se mover nervosamente. Deixe-me entrar, isso não pode ser dito na porta. Clara abriu espaço e Pedro entrou, e o olhar desesperado dele deixou todos em alerta. Ele fechou a porta e se virou para eles. Eu soube o que aconteceu, o que sua avó fez. A avó de Clara deu um passo para trás, o rosto empalidecendo. O que você sabe, Pedro? Eu sei que Tânia não é apenas sua meia-irmã. Ela é parte de algo muito maior, e essa verdade envolve todos nós. Sua voz estava baixa, mas a gravidade de suas palavras reverberou na sala como um trovão. Clara sentiu o estômago girar. Que mais era escondido? Como você pode saber disso? Clara perguntou, sem entender. Eu conheci sua mãe. Ela estava em contato com várias pessoas antes de falecer. E uma delas era minha mãe. Havia rituais, acordos e tudo gira em torno de uma herança antiga. Algo que vocês não sabem. Pedro olhou de Clara para a avó e depois para Marisa. A verdade é que Tânia pode ser a chave para abrir essa porta. Mas vocês precisam saber, isso não é apenas sobre sangue. É algo que pode mudar a história da família inteira. O clima na sala se tornava insuportável. As peças estavam se encaixando de um jeito que Clara jamais imaginara. Tânia, com um tom defensivo, perguntou: O que você quer dizer com isso? Eu não sou nada além de uma filha que foi trazida à vida. O que mais poderia haver? Pedro, com os olhos sérios, respondeu: Você é uma parte vital de um legado que foi omitido, Tânia. E se não tomarmos cuidado, ele pode cair em mãos erradas. Ele se virou para a avó. Sua mãe tem um papel crucial nisso tudo. Cale-se! A avó gritou, fazendo o ambiente tremer. Não fale de novo sobre isso! Mas seu rosto, antes firme, expressava um medo profundo que ninguém havia visto antes. O silêncio que se seguiu era pesado, quase como uma soma coletiva de segredo e desejo. E então, sem aviso, houve um barulho exterior ensurdecedor, um estrondo que fez as paredes tremerem. Clara e os outros se entreolharam, confusos. O que foi isso? Ana perguntou, a voz tremendo. É um alerta! Pedro respondeu, correndo para a janela e olhando para fora. O pânico olhou para eles. Alguma coisa está acontecendo. Precisamos sair daqui. Mas Clara, dominada pela situação, gritou: Não! O que você sabe sobre minha mãe? O que houve de verdade? A urgência em sua voz reverberou, e antes que qualquer um pudesse responder, uma sombra passou rapidamente pela janela. Então, tudo desmoronou. O vidro estufou e explodiu, e uma figura encapuzada irrompeu pela sala. Clara ficou paralisada, encarando o desconhecido e com a mente a mil. O que estava acontecendo? Antes que pudesse reagir, o encapuzado puxou algo de dentro do manto e gritou: A verdade não pode ficar escondida! Nunca! E como um truque de mágica, algo luminoso brilhou e se alastrou pela sala, como um fogo híbrido, incendiando tudo ao redor. Clara sentiu o calor e o terror subirem, e a última coisa que ela viu antes do desmaio foi o olhar horrorizado de Tânia e o desespero nos olhos de sua avó.
A última imagem na mente de Clara foi do homem. Ele era familiar, mas o que era? O que tinha a ver com tudo isso? Sua história estava prestes a mudar mais uma vez. Mas essa reviravolta foi apenas o começo de algo ainda mais devastador. O que aconteceria quando a poeira assentasse? Clara estava prestes a descobrir a verdade, que poderia acabar com todos eles. Mas, a essa altura, a única certeza era o caos iminente. Clara estava em estado de choque. O encapuzado havia disparado aquela luz intensa e a sala se encheu de gritos e caos. A figura de Pedro, antes tão firme, agora tremia. Dentro da confusão, Clara viu algo que a fez parar. O brilho da luz parecia vislumbrar uma espécie de amuleto em torno do pescoço do homem. Tinha uma forma conhecida, familiar, um símbolo que ela já tinha visto antes. O chão tremeu sob seus pés e, em um instante, tudo ficou em silêncio. Uma onda de calor a envolveu. Ela fechou os olhos, um impulso primitivo a guiando. Quando abriu novamente, tudo parecia diferente. O homem estava ali, mas nesse momento ele não era apenas um estranho que havia irrompido. Havia algo mais, uma conexão que a disparou. Vocês não entendem. Ele gritou com um tom desesperado. A verdade não pode permanecer oculta, mas é por causa disso que estou aqui. Vocês, sua voz trincou, revelando uma emoção profunda. Vocês precisam saber quem eu sou. Clara sentiu o coração acelerado. Quem é você? Perguntou com a voz embargada. A sala estava paralisada, todos os processos de pensamento interrompidos. Até mesmo o ar tinha mudado. As palavras malsinadas do encapuzado formaram um eco. Eu sou seu irmão! A revelação caiu como um raio, os ares pesados se tornando um turbilhão. Como assim? Ele era seu irmão? Não havia como ser verdade. Marisa ficou pálida. O que você está dizendo? A dúvida a deixara vulnerável. Clara sabia que o que estava ouvindo era absolutamente insano, mas no fundo sentiu um impulso forte. Não é possível! Gritou. Sim, o homem insistiu. Eu sou fruto de outra união, a mesma que levou você a descobrir sobre Marisa. E o homem que vocês chamam de pai não é exatamente quem ele parece ser. Ele esteve conectado a todos nós. O desgosto se revira no estômago de Clara. Como seria possível? O que mais estava escondido? E, para piorar, o que isso significava para Ana? Clara rapidamente olhou para a filha, mas Ana a fitava como se tivesse sido atingida por uma onda. Isso não pode ser verdade! Tânia gritou, a voz trêmula. O encapuzado não se abalou, apenas gesticulou com a mão, e a luz que antes havia projetado agora dançava em torno dele como um ponto de energia. Clara sentiu que o mundo ao seu redor se tornava nebuloso. Vocês não têm ideia do que suas mães fizeram para manter essas verdades ocultas. Casamentos, mentiras, havia um pacto. As palavras saíam de sua boca como uma torrente. Clara mal conseguia acompanhar. A figura diante dela parecia um orador enfeitiçado, e a cada frase que proferia, Clara balançava entre ceder à realidade ou rechaçá-la como mais um veneno no déjà-vu da vida. Pacto? Que pacto? Você tem que nos explicar tudo. A avó de Clara estava visivelmente nervosa e sua expressão moldava uma mistura de terror e raiva. A tensão aumentava e o encapuzado, percebendo, reafirmou. Ele se escondeu sob as camadas de amor e compromisso, mas eu não podia mais ficar em silêncio. Um dia, isso poderia causar mais estragos do que vocês imaginam. Foi nesse momento que Clara teve uma visão.
Uma fração de memória, uma conversa furtiva entre sua mãe e avó. O segredo sussurrado que sempre parecia fora de alcance. Um eco do passado que reverberava agora com uma clareza xoxa. Podia sentir a verdade se arrastando para fora da escuridão. Com o pesadelo se desenrolando, Clara olhou ao redor. Tânia, Pedro, Marisa e até mesmo a avó estavam prestes a ser engolidos por uma corrente irracional de história antiga. Quem mais está envolvido? Perguntou, sua voz transformando-se em um comando. Então, uma explosão, o som de vidro quebrando e Clara sentiu o ar comprimindo. Uma figura nova atravessou a entrada. E ao olhar, o choque foi palpável. Diante dela estava a mãe de Tânia, com um olhar endurecido e um passado semelhante ao de Clara. Ela tinha conhecimento. E Clara pôde ver isso em cada movimento. Mãe, o que você está fazendo aqui? Tânia se virou, a incredulidade forçando sua voz a rasgar a sala. Fui chamada porque não posso mais viver nessa mentira. A mulher respondeu, e aquilo fez Clara disparar na mente dela. O que mais estava escondido sob as camadas dessa história maluca? Um silêncio sepulcral se instalou enquanto a tensão aumentava. Não somos apenas uma família quebrada. Somos uma rede de segredos, intrigas e amor não correspondido. As palavras dela eram venenosas, mas também liberadoras. O passado e o presente pareciam entrelaçar-se em um rio turvo que levava a todos eles ao mesmo destino. Clara sentia que sua vida inteira estava prestes a ser demolida mais uma vez, e a única certeza que tinha era a seguinte: a revelação do encapuzado, a entrada da mãe de Tânia. Tudo isso não era apenas um momento chocante. Era uma tempestade prestes a chegar, e Clara estava no olho dela, prestes a enfrentar uma verdade que poderia destruir tudo o que pensou que conhecia. Clara estava em estado de choque. O encapuzado havia disparado aquela luz intensa, e a sala se encheu de gritos e caos. A figura de Pedro, antes tão firme, agora tremia. Dentro da confusão, Clara viu algo que a fez parar. O brilho da luz parecia vislumbrar uma espécie de amuleto em torno dela. Um símbolo que ela já tinha visto antes. O chão tremeu sob seus pés e em um instante tudo ficou em silêncio. Uma onda de calor a envolveu. Ela fechou os olhos, um impulso primitivo a guiando. Quando abriu novamente, tudo parecia diferente. O homem estava ali, mas nesse momento ele não era apenas um estranho que havia irrompido. Havia algo mais, uma conexão que a disparou. Vocês não entendem! Ele gritou com um tom desesperado. A verdade não pode permanecer oculta. Mas é por causa disso que estou aqui. Vocês! Sua voz trincou, revelando uma emoção profunda. Vocês precisam saber quem eu sou. Clara sentiu o coração acelerar. Quem é você? Perguntou com a voz embargada. A sala estava paralisada, todos cessando pensamentos. Até mesmo o ar tinha mudado. As palavras malsinadas do encapuzado formaram um eco. Eu sou seu irmão. A revelação caiu como um raio, os ares pesados, se tornando um turbilhão. Como assim? Ele era seu irmão? Não havia como ser verdade. Marisa ficou pálida. O que você está dizendo? A dúvida a deixara vulnerável. Clara sabia que o que estava ouvindo era absolutamente insano, mas no fundo sentia um impulso forte. Não é possível! Gritou. Sim, o homem insistiu. Eu sou fruto de outra união, a mesma que levou você a descobrir sobre Marisa.
E o homem que vocês chamam de pai não é exatamente quem ele parece ser. Ele esteve conectado a todos nós. O desgosto se revira no estômago de Clara. Como seria possível? O que mais estava escondido? E, para piorar, o que isso significava para Ana? Clara rapidamente olhou para a filha, mas Ana a fitava como se tivesse sido atingida por uma onda. Não pode ser verdade! Tânia gritou, a voz trêmula. O encapuzado não se abalou, apenas gesticulou com a mão. E a luz que antes havia projetado agora dançava em torno dele como um ponto de energia. Clara sentia que o mundo ao seu redor se tornava nebuloso. Vocês não têm ideia do que suas mães fizeram para manter essas verdades ocultas. Casamentos, mentiras. Havia um pacto. As palavras saíam de sua boca como uma torrente e Clara mal conseguia acompanhar. A figura diante dela parecia um orador enfeitiçado. E a cada frase que proferia, Clara balançava entre ceder à realidade ou rechaçá-la como mais um veneno no déjà-vu da vida. Pacto? Que pacto? Você tem que nos explicar tudo! A avó de Clara estava visivelmente nervosa e sua expressão moldava uma mistura de terror e raiva. A tensão aumentava e o encapuzado, percebendo, reafirmou. Ele se escondeu sob as camadas de amor e compromisso, mas eu não podia mais ficar em silêncio. Um dia isso poderia causar mais estragos do que vocês imaginam. Foi nesse momento que Clara teve uma visão. Uma fração de memória, uma conversa furtiva entre sua mãe e a avó, um segredo sussurrado que sempre parecia fora de alcance. Um eco do passado que reverberava agora com uma clareza xoxa. Podia sentir a verdade se arrastando para fora da escuridão. Com o pesadelo se desenrolando, Clara olhou ao redor. Tânia, Pedro, Marisa e até mesmo a avó estavam prestes a ser engolidos por uma corrente irracional de história antiga. Quem mais está envolvido? Perguntou, sua voz transformando-se em um comando. Então... Uma explosão, o som de vidro quebrando e Clara sentiu o ar comprimindo. Uma figura nova atravessou a entrada e ao olhar o choque foi palpável. Diante dela estava a mãe de Tânia, com um olhar endurecido e um passado semelhante ao de Clara. Ela tinha conhecimento e Clara pode ver isso em cada movimento. Mãe, o que você está fazendo aqui? Tânia se virou, a incredulidade forçando sua voz a rasgar a sala. Fui chamada porque não posso mais viver nessa mentira. A mulher respondeu, e aquilo fez Clara disparar na mente dela. O que mais estava escondido sob as camadas dessa história maluca? Um silêncio sepulcral se instalou enquanto a tensão aumentava. Não somos apenas uma família quebrada. Somos uma rede de segredos, intrigas e amor não correspondido. As palavras dela eram venenosas, mas também liberadoras. O passado e o presente pareciam entrelaçar-se e um rio turvo que levava a todos eles ao mesmo destino. Clara sentia que sua vida inteira estava prestes a ser demolida mais uma vez. E a única certeza que tinha era a seguinte: a revelação do encapuzado, a entrada da mãe de Tânia. Tudo isso não era apenas um momento chocante, era uma tempestade prestes a chegar. E Clara estava no olho dela, prestes a enfrentar uma verdade que poderia destruir tudo que pensou que conhecia. E então, outra batida. Dessa vez, a porta se abriu com uma força bruta. Entrou um homem de olhar severo, o verdadeiro pai de Tânia. Ele não apenas interrompeu, mas trouxe um peso ao ar que poderia ser cortado com uma faca. Chega! É hora de acabar com isso de uma vez por todas! Gritou. E na sua mão
Estava uma caixa antiga, desgastada pelo tempo. Clara sentiu um frio na espinha. O que poderia existir nesse objeto que talvez desencadeasse o verdadeiro colapso de tudo que conhecera? Você não pode ser sério, Clara murmurou, enquanto cada um na sala paralisava, o ar denso de expectativas, sufocando qualquer possibilidade de resposta. Qual seria o conteúdo dessa caixa que poderia devastar sua vida ainda mais? O mistério pedia para ser desvendado, mas a resposta estava longe demais, perdida entre o caos. A caixa estalou ao ser aberta. Clara prendeu a respiração. A sala, um misto de expectativa e terror. O que ela traria à tona? Uma nova verdade que poderia despedaçar o que restava da família? O tremor na mão do homem ecoou o temor enquanto ele começava a revelar não só o conteúdo, mas os destinos que ele apresentaria. E tudo o que Clara conhecia estava prestes a ser testado mais uma vez. A caixa estalou ao ser aberta. Clara prendeu a respiração. A sala, um misto de expectativa e terror. O que ela traria à tona? Uma nova verdade que poderia despedaçar o que restava da família? O tremor na mão do homem ecoou o temor enquanto ele começava a revelar não só o conteúdo, mas os destinos que ele apresentaria. E tudo o que Clara conhecia estava prestes a ser testado mais uma vez. O homem finalmente abriu a caixa. Ela estava cheia de papéis velhos, fotografias desbotadas e um antigo diário. Clara deu um passo à frente, ansiosa para entender. Quando o homem retirou uma foto amarelada, o rosto nela fez seu coração parar. Era uma foto de sua mãe, jovem, ao lado de um homem que ela não reconhecia. Mas o olhar dele, penetrante e intenso, a fez sentir um arrepio. Alguma coisa estava errada. Os rostos na sala mudaram. Tânia franziu a testa, enquanto Marisa olhava com raiva. Quem é esse homem? Tânia se saiu com raiva. Clara queria saber também, mas algo na expressão da avó gritava que elas não estavam preparadas para a resposta. Ele era seu verdadeiro pai. O homem finalmente revelou e as palavras pairaram no ar como uma bomba que acabara de detonar. Um silêncio pesado tomou conta. O que ele havia dito era simplesmente insano. Como assim? Clara sussurrou, sem acreditar. Tudo o que ela conhecia sobre sua vida estava nu na mesa diante dela. Ele era o motivo pelo qual sua mãe se afastou de sua família. Ela fez a escolha de permanecer em silêncio para proteger vocês. O homem apontou para Clara e Tânia. E não era só isso. O casamento que ela teve não era por amor, e sim para apagar uma verdade que poderia destruir tudo. A avó, mais uma vez, teve um colapso. Pare de mentir, esse homem não sabe de nada! Gritou ela, mas a voz estava cheia de medo. Clara observou o orgulho da matriarca desmoronar com cada palavra. Chega! Tânia exclamou, enquanto a verdade começava a afligir seu semblante. Como você pode dizer isso? Você está apenas tentando ser relevante nessa confusão. Mas o homem não se deixou abalar. Virou-se para elas e continuou. Se não prestarem atenção agora, uma nova traição invadirá suas vidas, assim como ocorreu no passado. O seu verdadeiro legado vem dessa relação obscura que sua mãe teve, Clara. A infância de Tânia
é uma fração disso. O peso da revelação era esmagador. Clara sentiu um nó se formar na garganta. Mas então, como se tudo estivesse prestes a desmoronar ainda mais, um grito agudo cortou o ar. Era a Ana. A pequena estava escondida atrás do sofá, com os olhos arregalados, segurando um pequeno objeto brilhante. Mãe, mãe, olha o que eu encontrei! Ela ergueu a mão, revelando um pendente com um símbolo idêntico ao colar que o homem usava. O ar ficou pesado. Clara percebeu que não era apenas uma coincidência. Havia algo mais profundo e interligado. A conexão foi tão forte que um frio percorreu sua coluna. Esse símbolo você também tem? O homem perguntou, o olhar fixo em Ana. A jovem assentiu e todos na sala estavam em choque. A revelação havia virado tudo de cabeça para baixo. Como assim? O que estava acontecendo? O verdadeiro pai de Clara, a conexão com Tânia e agora Ana. Isso muda tudo, Clara pensou, enquanto imagens de sua vida passavam rapidamente pela mente. Eu sou... Como? Ana tentou, mas suas palavras foram interrompidas quando o homem se viu novamente, cada vez mais preocupado. O que você fez? Minha irmã, você nunca soube das consequências. Você não pode manter essa verdade escondida. E então, a luz na sala brilhou novamente. Sem aviso, a palavra verdade reverberou como um eco. Uma nova conexão estava se formando. Todo mundo olhou para Clara. O que estavam prestes a descobrir poderia destruir cada uma de suas vidas. De repente, o que parecia um conflito familiar se transformou em uma guerra. Guerra de segredos que podiam mudar o destino deles para sempre. A sala ficou em silêncio e Clara sentiu o peso de muitas vidas sob seus ombros. Mas a certeza de que mais segredos estavam para ser revelados a consumiu. O que vem a seguir? Pensou, sabendo que a tempestade ainda estava longe de acabar. A verdade batia à porta como um ladrão, pronta para levar tudo embora. Clara estava paralisada, a revelação do homem ecoando na sua mente como um trovão. Seu irmão? Era difícil de processar. Como você pode ser meu irmão? De onde veio essa história? E logo a sala explodiu em murmúrios nervosos. Marisa estava tão aturdida quanto ela, tentando conectar as peças do quebra-cabeça. Vocês têm que entender, a verdade é mais complexa do que imaginam, o homem disse, sua voz carregando uma urgência palpável. Ele olhou para Ana, que ainda segurava o pendente, como se tivesse visão de águia. Você não sabe o que significa ser parte dessa família, do que você pode ser. Todos pareciam fixar os olhos nele, e quase como se um peso fosse levantado, a tensão da sala começou a estreitar novamente. Mas então um estalo iluminou o ar. Clara virou-se ao ouvir. E em um piscar de olhos, a luz da sala os deixou ofuscados. A redoma que envolvia o ambiente pareceu se quebrar em ruínas e um grito cortou o ar. Um som estridente cheio de pânico. Meu Deus! Tânia gritou, enquanto todos se viravam para a direção do som. E ali, nas sombras da entrada, uma outra pessoa fez sua aparição. Era uma mulher. Mas não qualquer mulher. Era a mãe de Clara. O estômago de todos se contraiu. Como ela estava ali? Como ela havia conseguido entrar? Mãe! Clara chamou, o coração disparado. O que estava acontecendo? E a mãe de Clara olhou diretamente para o homem encapuzado, com um olhar que misturava reconhecimento,
dor e um outro sentimento obscuro que Clara não conseguia decifrar. O que você está fazendo aqui, Leonardo? A voz dela era um sussurro, mas o impacto das palavras era aterrador. O quê? Leonardo? O choque no rosto de Clara era visível. Quem é Leonardo? Clara, não! Não é hora para isso! A mãe disse, e Clara viu lágrimas nos olhos dela. O caos à sua volta parecia ser irrelevante agora. O chão sob seus pés parecia tremer com os segredos expostos. E então, como se em câmera lenta, a mãe de Clara puxou um colar igual ao que Ana tinha em mãos. Era dourado, com um símbolo que parecia destoar das suas memórias, mas que de alguma forma ressonava. Uma parte dela pulsou. Um eco de lembrança. O que isso significa? Clara perguntou, a voz saindo em um fio, quase um sussurro. Leonardo respirou fundo. Eu sou o verdadeiro filho que sua mãe teve com outro homem. Ele é o que nos uniu, Clara. E você tem uma linha de herança que vai além do que pensava. Nesse momento, a atmosfera do ambiente mudou drasticamente. O ar pesado encheu a sala. A sensação de que segredos cuidados por tanto tempo estavam prestes a ser expostos em uma torrente devastadora. Ela não pode fazer isso! Tânia gritou, sua voz falhando. Isso não é justo! E Clara ouviu, mas não pôde fazer nada. Estava presa em um feitiço, a compreensão da complexidade da sua própria vida desmoronando em fragmentos. Ela olhou em volta, buscando a realidade familiar nas expressões dos outros, mas não encontrou nada além de terror e incredulidade. Se não pararmos isso, todos nós vamos sofrer as consequências, a mãe de Clara afirmou, a determinação em sua voz imperativa e assertiva. Ainda há muito que vocês não sabem. É hora de revelar tudo! De repente, o que parecia ser uma revelação banal de segredos familiares transformou-se em uma questão de sobrevivência. Clara sentiu o estômago revirar de ansiedade. O que mais estava por vir? O que o verdadeiro pai de Tânia tinha a ver com tudo isso? E antes que alguém pudesse completamente absorver a gravidade do que estava acontecendo, o chão começou a tremer sob eles de novo. Dessa vez não era uma ilusão. Era um terremoto! As luzes começaram a piscar e o teto acima deles balançava. Clara gritou, mas o som foi engolido pelo estrondo. Uma fenda foi aberta no chão bem ali. Todos correram para se afastar dela, mas as revelações estavam apenas começando. Com a tensão no ápice, Clara olhou para Ana e uma estranha conexão fluiu entre elas. O que mais teriam que enfrentar? As perguntas pairavam, as emoções se misturando à insegurança e ao medo. Não, não, não! O que está acontecendo? Clara gritou. Suas palavras se perdiam como ecos numa sala em crescendo de caos. Em meio ao tumulto, o mundo desabando, Clara percebeu que a verdade que a cercava poderia ser tão devastadora quanto o próprio terremoto. O que estava se formando abaixo poderia mudar tudo e, mais importante, todos que conheciam a história de suas vidas. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés e, enquanto o pânico arrebatava a sala, seu coração disparou com a revelação de um novo irmão. Os rostos se voltaram para o homem diante deles e a tensão era tão impalpável que parecia quase elétrica. A mãe de Clara, com lágrimas nos olhos, segurou firme a mão de Leonardo, como se implorasse silenciosamente para que a verdade nunca fosse totalmente exposta. Eu não posso acreditar nisso, Marisa murmurou, a incredulidade refletida em seu rosto. Isso não pode ser. Umas peças estão finalmente se unindo
e você precisa encarar a realidade. Clara respondeu, uma nova determinação surgindo. A confusão não seria mais suficiente. Era hora de enfrentar o que havia sido escondido por tanto tempo. O tremor subiu novamente e o homem de olhos intensos, agora reconhecido como Leonardo, puxou um papel velho e amarelado da caixa que a mãe de Tânia havia trazido. Esse documento pode confirmar tudo. É hora de vocês conhecerem a verdade. As palavras ecoaram e Clara deu um passo para mais perto, olhos fixos no pedaço de papel. O que poderia haver ali que explicasse tanto? Sentia como se cada pulso em seu coração estivesse carregado de expectativa, mas também de medo. Enquanto todos estavam absorvidos por seus pensamentos, Ana, com seus olhos grandes de inocência, ergueu a mão novamente. Mãe, eu sinto que aquilo que eu encontrei pode fazer parte disso tudo. Seu pendente reluziu, como se tivesse vida própria, e Clara percebeu que a ligação entre os diversos laços estavam se misturando e uma nova luz surgia em meio à escuridão. É como uma história de família. A conexão é forte. Nós não estamos sozinhos. Ana disse, e seu olhar refletiu uma força que Clara não sabia que possuía. A sala se encheu de murmúrios, enquanto todos tentavam entender. O homem, que se posicionava como irmão, tomando coragem, disse: se não olharmos para o que realmente somos, então nunca teremos paz. Esse não é apenas um conflito familiar, é um legado que perdura. A avó de Clara, antes tão forte, agora parecia uma sombra. Ela piscou os olhos, como se acordasse de um pesadelo. Se o passado nos uniu, que o futuro nos mantenha juntos. Ela afirmou, a voz fraca, mas carregada de significado. Era uma súplica, um desejo desesperado, de modo de salvar o que restava daquela família esfacelada. Foi nesse momento que tudo se aclimatou e todos tomaram uma decisão implícita. As armadilhas do passado não poderiam mais controlá-los. O tremor começou a diminuir e a sala, apesar da bagunça, parecia se encher de uma nova esperança. Era hora de reconstruir. Leonardo, passo a passo, se aproximou do grupo com o documento em mãos. Vamos juntos enfrentar isso. Eu sou seu irmão e isso significa que estamos conectados, mesmo que por tragédias e segredos. Ecos de dor e raiva começaram a se dissipar. Clara olhou nos olhos de cada um ali. Seus parentes, seus amigos e especialmente sua filha. A verdade não contada que existia entre eles poderia ser o primeiro passo para um futuro melhor. Quando Clara enfim olhou pela janela e pôde ver o céu limpo, ela respirou fundo. Algumas cicatrizes seriam invisíveis, mas a luz do dia trouxe uma nova sabedoria. Agora eles eram mais que um emaranhado de mentiras. Eles eram uma nova família, pronta para reescrever sua narrativa. Sem mais desculpas, Clara se virou e decidiu. Isso não acaba aqui. O que mais há, ainda precisamos descobrir. Vamos juntos! Com essas palavras, o último pedaço da confusão se dissipou e o futuro se desdobrou diante deles, repleto de possibilidades. E enquanto as nuvens se afastavam e a luz do sol brilhava, Clara sabia que o mais importante era a conexão que tinham entre si. Afinal, eles não eram apenas produtos de um legado obscuro.
eram uma nova esperança. Se você chegou até aqui, isso significa que está tão envolvido na jornada quanto nós. Agora é a sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para que o algoritmo saiba que você quer mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Suas opiniões importam. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora para continuar fazendo parte de